Boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês. Mais um momento da nossa mesa, do nosso Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Agora, para falar um pouquinho sobre audiodescrição no teatro. Então, essa mesa com a Mimi Aragon e com o Rafael Bars, da OVNI Acessibilidade Universal. Conforme eu comentei um pouquinho antes de dar início, eu queria só avisá-los que a plataforma da UFPEL, WebConf, e o servidor da universidade como um todo, ele está muito instável hoje. Então, a gente já presenciou situações em que a plataforma caiu, o servidor caiu, tá? Então, se acontecer isso durante a fala da Mimi e do Rafael, eu peço que vocês respirem com calma e assim que voltar, ele volta automaticamente para a sala, tá bem? Então, antes de cair, ele dá uma travadinha e cai, tá? E aí a gente fica tentando atualizar e não consegue porque o servidor caiu, ok? Então, só para deixar avisado que essa intercorrência pode acontecer. Bom, então vou apresentar os nossos palestrantes. A Mimi Aragon, então, desde 2010, ela atua como produtora de recursos de acessibilidade comunicacional e audiodescritora, roteirista e narradora. Atuou em mais de 2 centenas de projetos nas... Ai, gente, desculpa, minha gata tá aqui atrás, intercorrências da tecnologia. Minha gata arranhando a cadeira enquanto eu faço a leitura, desculpem. Então, Mimi Aragon já atuou em mais de 2 centenas de projetos nas áreas de audiovisual, artes cênicas, músicas, artes visuais, museus, educação, editorial... Ai, gente, perdão, tá difícil. Desirê, deixa eu te interromper só um pouquinho, te relatar eu tô com o áudio realimentando. Eu acho que eu vou ficar que nem a sanduíche ishi, aquela. Eu não sei se é algum problema da plataforma. Aqui para mim tá normal, Mimi. Então eu vou pedir para... de repente, o teu fone de ouvido. Deixa eu tentar. É algum problema da plataforma. Aqui para mim tá normal, Mimi. Então eu vou pedir para... de repente, o teu fone de ouvido. Deixa eu tentar. É algum problema da plataforma. Aqui para mim tá normal, Mimi. Mimi, eu tô ouvindo um eco da minha fala. Consegues ouvir bem agora? Ainda tá com eco? Mimi, eu tô ouvindo um eco. Oi, agora... eu acho que eu estava com o HDMI no outro monitor e aí estava realimentando. Agora normalizou. Desculpa. Tá, ok. Então voltamos. Peço desculpa mais uma vez, mas como a gente sabe, essas funções de home office acabam ocorrendo essas situações engraçadas, né? Então, peço desculpa pela Josefina aparecer aqui no seminário. Vamos lá, então. Desde 2010, a Mimi atua como produtora de recursos de acessibilidade comunicacional e audiodescritora, roteirista e narradora. Já atuou em mais de 2 centenas de projetos nas áreas de audiovisual, artes cênicas, música, artes visuais, museus, educação, editorial, internet, publicidade e política. É sócia da OVNI Acessibilidade Universal, criada em 2014 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que produz audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos e tradução e interpretação em libras para diferentes produtos, eventos e serviços. Agora vou apresentar o Rafael. Então, o Rafael Bars, ele é psicólogo e consultor em audição, desenvolve sua prática clínica como psicoterapeuta, estudando e trabalhando a partir da psicanálise.
Atua na área de acessibilidade cultural desde 2016, realizando consultoria em audiodescrição para filmes e séries, espetáculos de teatro, shows musicais, exposições de artes visuais e museológicas e versões acessíveis de materiais pedagógicos, entre outras modalidades de produções artísticas e culturais. Ministra palestras e oficinas sobre acessibilidade cultural, comunicacional e atitudinal para empresas e instituições universitárias. Integra, desde 2017, o grupo Com Acesso, Acessibilidade Comunicacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, na função de consultor de acessibilidade. Em sua trajetória como consultor de audiodescrição, tem seus principais trabalhos desenvolvidos juntos às audiodescritoras Mimi Aragon e Kemi Oshiro, da OVNI Acessibilidade Universal, Letícia Soares, da Mil Palavras, Acessibilidade Cultural, e Liliana Tavares, com Acessibilidade Comunicacional, além de diversas outras parcerias com diferentes audiodescritores brasileiros. Dentre os seus trabalhos realizados, destacam-se as consultorias na produção de audiodescrição para o Festival de Cinema de Gramado, 2016, 2018 e 2019, e para os espetáculos de abertura das edições de 2018 e 2019 do Porto Alegre em Cena Festival Internacional de Artes Cênicas. Então, é com muita honra e com muito prazer que estamos aqui para ouvi-los compartilhar um pouco da experiência de vocês. Mimi e Rafa, a palavra é toda de vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Desirê, obrigada. Vamos aproveitar, Rafa, e vamos fazer aquele exercício da descrição que a gente tinha combinado? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, eu estou no escritório da minha casa, do meu apartamentinho. Eu vou aproveitar que eu estou aparecendo só do peito para cima e eu vou dizer que eu não sou gordinha, que eu tenho o rosto redondo só. Mas, eu tenho o cabelo grisalho, curto, eu estou usando óculos, tenho a pele branca, bem branquinha, olhos castanhos, estou de óculos de grau, porque já tenho mais de 40 anos e eles me ajudam assim de perto. Estou com fone de ouvido grande no ouvido e estou com casaco preto. O Rafa, meu amigo, está na sala da sua casa. Acertei, Rafa? Tem uma cortina de renda fechada por trás dele. O Rafa é branco também, tem os olhos azuis, tem os cabelos encaracolados, estão um pouquinho compridos. A gente está fazendo o figurino quarentena de cabelo, né? Deixando crescer. E ele está com uma camisa listrada em branco e preto. Tá pequenininho, mas eu espero ter acertado. Tem azul junto aqui no... Opa, é tricolor. Eu queria... Posso, Rafa? Vai lá. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao UFPEL, a Desirê, pelo convite. É um privilégio a gente estar aqui num espaço aberto por uma universidade pública para celebrar a acessibilidade, a cultura, o conhecimento, a ciência, tão desvalorizados nos tempos de hoje. Quero agradecer também aos colegas que estão partilhando seu conhecimento aqui no seminário, especialmente a Lívia Mota, que vai estar por aqui, que há 10 anos me apresentou o universo da audiodescrição, que está em permanente expansão e que redefiniu o caminho, o rumo da minha vida. Quero agradecer também aos amigos que já passaram ou vão passar por aqui, o Jefferson Fernandes, a Patrícia Dornelles, a Francisca Miquelon, a Jennifer Cucci, a Célia Souza, o Eduardo Cardoso como apoiador e os demais palestrantes. Ao meu colega, meu amigo, meu irmão, Rafael Braz, pela parceria aqui e em outros muitos desafios, tantos desafios. Também a minha sócia e minha irmã, Kemi Oshiro, que está longe, está lá no Canadá, mas é o apoio fundamental para a atuação da OVNI hoje. E ao público que está aqui, que acompanha o seminário, pelo interesse e a paciência de nos escutar e estabelecer essa troca que a gente pretende que seja bacana para todo mundo. Rafa? Eu faço minhas as palavras da Mimi, né? Eu acho que agradeço muito ao convite, né, da Universidade Federal de Pelotas, da Desirê, por essa oportunidade. Enfim, para a gente poder falar sobre audiodescrição no teatro, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, né, que eu venho fazendo consultoria para a OVNI, para a Mimi, para a Kemi também, mas trabalho mais diretamente com a Mimi, e faço minhas as palavras da Mimi, que citou tanta gente importante, tanta gente boa e tanto profissional, essencial, né, fundamental para a audiodescrição.
Maravilha. A gente está bem acompanhado, né, irmão? Estamos bem aqui. Eu queria começar dizendo que quando eu aceitei o convite da Desirê para essa conversa sobre AD no teatro, a primeira coisa que me veio à cabeça é que a gente está falando de um gênero artístico que, de um modo geral, como toda a produção cultural nacional, vem sendo vilipendiado, vem sendo violentado, e com a pandemia também está sendo submetido a uma hibernação sem data para terminar. A gente não sabe quando é que termina isso, né? O teatro, para mim, eu acho que para a maioria das pessoas é uma catarse estética, é uma catarse sensorial e é fundamentalmente a arte do encontro, né? É uma arte viva, é pulsante, é potente, é orgânica, é física. E a acessibilidade é a ponte que a gente constrói para ampliar essas possibilidades, né, desse encontro. Então, quando o teatro é condenado à morte por inanição, a gente está dinamitando também essa ponte que a gente tem construído tão duramente aí ao longo das últimas décadas. Vá lá. Eu acredito sinceramente que é o nosso papel defender com intransigência a cultura, a arte, o teatro, porque é disso que que os audiodescritores vivem, e é a liberdade da arte que, para mim, pelo menos na minha visão, que mais se assemelha à liberdade que a gente defende para quem precisa da audiodescrição, da acessibilidade, para ser cidadão pensante e se desenvolver plenamente. Felizmente, a gente está terminando o dia com a notícia de que a Câmara aprovou, agora no final do dia, o PL 1075, que destina recursos dos fundos de cultura que já existem para o setor da cultura e da arte, e essa é uma vitória que a gente deve comemorar, porque a gente não sabe o que vem pela frente, e os artistas e a arte estão sendo muito negligenciados nesse tempo que a gente está vivendo. Sim, nesse período de isolamento social, distanciamento social, esse setor, né, da arte e do entretenimento presenciais, né, o teatro especialmente, a gente não sabe quando que isso vai retornar, né? A gente tem conversado e costumo dizer que talvez seja a última área a retornar, né? Depois que tudo isso for, enfim, normalizando, se é que existe normalidade, mas quando tudo for possível retomar as atividades do teatro, como que vai ser possível e quando que vai ser possível, a gente não sabe. Então, acho que sim, acho que é importante a aprovação desse PL, e é importante a gente estar falando sobre esse trabalho, falando sobre teatro, sobre acessibilidade cultural, sobre audiodescrição no teatro. Eu fiquei pensando muito nisso, né? A partir do convite da Desirê e do espaço da gente falar aqui, como outros espaços também, outras lives que estão ocorrendo sobre acessibilidade, audiodescrição, que é uma forma também da gente manter vivo, uma forma de manter acesa, né, essa luz do teatro. A gente está falando sobre esses trabalhos também aqui. A gente tem um temor muito grande, na verdade, com relação ao teatro e à cultura de um modo geral no país. Como o Rafa fala, possivelmente e provavelmente, quase certamente, vai ser o último setor a retornar. E se a gente pensar que os editais públicos de financiamento para o teatro foram extintos, né? Eles não existem há algum tempo. A gente tem dependido de Lei Rouanet e de iniciativas e de editais privados, que às vezes são bastante escorchantes. Isso significa que, possivelmente, quando o teatro voltar, a gente não vai ter o teatro como era, né? O teatro não volta como a gente conhecia, o teatro vai voltar diferente, transformado. Eu li essa semana ainda numa matéria do Globo que alguns países da Europa já estão retomando a atividade e que a tendência é que os atores atuem de máscara, que a capacidade dos teatros seja reduzida, que numa sala, sei lá, com 200 lugares, a gente possa receber 40, 50 pessoas com distanciamento, que haja um reforço, um fortalecimento dos monólogos, né? Para manter, de uma certa forma, o distanciamento, e a gente imagina que
quando o teatro voltar e na inexistência de editais de financiamento, a gente vai acabar dependendo de bilheteria, e a gente sabe que bilheteria não sustenta nem bem o artista, quanto mais os produtores de acessibilidade, né? Então a gente tem que ter essa preocupação e, mais uma vez, evocar esse nosso compromisso, essa nossa responsabilidade na defesa, num sentido mais restrito, do teatro, porque, enfim, a gente precisa disso, né? Defender a cultura é defender o pensamento crítico, é defender a autonomia, é defender o nosso desenvolvimento como pessoas. E também pensando, a gente pensando sobre essa fala aqui hoje, eu e Mimi conversamos sobre as questões do contexto da pessoa com deficiência visual, né, da pessoa com deficiência, ligadas à questão da arte acessível, né, o quanto a gente vem presenciando, eu enquanto consultor em audiodescrição, né, uma pessoa que tem baixa visão, que tem deficiência visual, que por bastante tempo comecei a acompanhar a audiodescrição como público, né, e hoje, e sempre seguindo sendo público da audiodescrição, mas já há algum tempo trabalhando como consultor em audiodescrição, vou observando de perto o quanto o acesso à cultura para o público com deficiência visual promove outras inserções, né? A gente fala muito em cidadania, o quanto os espaços culturais sendo ocupados pelas pessoas com deficiência visual, quanto esse movimento também produz outras ocupações, né? O quanto a movimentação do público com deficiência visual indo ao teatro, seja nos encontros né, das turmas, dos grupos de amigos com deficiência visual, se reunindo antes, indo para um almoço antes de ir para o teatro à tarde, saindo para um happy hour depois da apresentação de teatro, e, enfim, estando nos lugares, ocupando os espaços, consumindo na cidade, né? Então, esse entrelaçamento também ele é fundamental, porque a acessibilidade cultural ela é importante em todos os setores, em todas as áreas, né? É importante a gente ter um canal de streaming, por exemplo, com audiodescrição, porque a gente vai ter acesso dentro de casa, mas o quanto isso que a gente está falando aqui, que é audiodescrição no teatro, também tem outros atravessamentos e outros, né, outros objetivos que são atingidos se a gente pensar no contexto da pessoa com deficiência. Exato, Rafa. E aí, pensando em tudo isso, pensando na nossa trajetória, esse ano eu estou completando 10 anos de audiodescrição, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo com a minha profissão, com o meu ofício. Eu me encontrei aqui, pensando nessa caminhada toda, nessa trajetória, desde o início, a gente já produziu audiodescrição para espetáculos cênicos das naturezas mais distintas que vocês conseguem imaginar. A gente fez espetáculo para adulto, a gente fez espetáculo para criança, a gente fez espetáculo em palco italiano, em teatro de arena, a gente fez teatro de rua, a gente teve a sorte de levar a AD para o interior do país. A gente levou espetáculos para Roraima, para o Acre, para o Maranhão, para o Pará, para a Bahia, para o Mato Grosso, para Tocantins. A gente já fez a AD fechada, a gente já fez a AD aberta, a gente já fez a AD narrada por audiodescritores profissionais, a gente já fez a AD narrada por atores, e a gente teve até a suprema petulância, há 5 anos, em 2015, de incluir a audiodescrição na produção dramatúrgica de um espetáculo, como foi e o É Proibido Miar, em que a AD e também a sinalização em Libras, elas são feitas pelo próprio elenco. A acessibilidade está incluída na criação do espetáculo. Hoje o roteiro do É Proibido Miar, 80% do texto do espetáculo é a audiodescrição. Então, nessa caminhada, nessa trajetória toda, eu fui anotando algumas coisas que a gente gostaria de dividir com vocês, e que são especificidades da audiodescrição no teatro. E a primeira que me ocorreu é que, como em todos os gêneros, mas fundamentalmente no teatro, é importante conhecer intimamente o espetáculo, conhecer todas as pausas, todos os respiros, todos os sons, todos os ruídos, para a gente dominar a poética e o ritmo dessa narrativa, né? Para que a gente não interfira na experiência
do público, e para que a gente, de uma certa maneira, consiga dar a entender aos artistas de que a audiodescrição jamais vai ser uma interferência, mas vai ser essa ponte que eu falava no início, né, que a gente constrói. Eu me lembro de assistir um espetáculo aqui em Porto Alegre, com audiodescrição, era um monólogo com um grande ator gaúcho, em que a audiodescrição, talvez no afã de descrever tudo, acabou abafando o texto do espetáculo, e eu comecei a prestar atenção na plateia, no pessoal que estava usando fone, as pessoas foram tirando o fone de ouvido. Então a gente tem que ter esse respeito muito grande pela poética, pelo ritmo de cada espetáculo, para que a gente não cometa esse pecado mortal, que é abafar o espetáculo, que é interferir na experiência do público, e que é, talvez, de uma certa forma, acabar dando a impressão para o artista que a gente está atrapalhando a obra dele. O artista é muito vaidoso, né? Eu sou casada com um artista de flamenco, e eu sei o quanto eles são ansiosos com a sua produção, com a criação, e a gente precisa considerar isso de uma maneira muito séria, muito responsável, assim. Também me ocorre nas minhas últimas experiências, e a primeira em que eu me aventurei a fazer narração, porque eu sou muito tímida, porque eu acho que eu tenho problemas de dicção horrorosos, mas, enfim, eu acabei me aventurando, foi exatamente num espetáculo de flamenco, chamado Flamenco Imaginário, que o Rafa foi o consultor, e eu senti, a partir dali, de que pode ser mais proveitoso para alguns espetáculos, em alguns espetáculos, que o próprio roteirista seja um narrador, talvez especialmente em espetáculos de dança, porque quando a gente se alimenta daquele espetáculo, a gente conhece essa questão de cada pausa, cada suspiro, cada movimento, e às vezes com o prazo curto que a gente tem para produzir, fica mais fácil se a pessoa que construiu o roteiro com uma consultoria qualificada acabe assumindo a narração. Eu confesso que eu ainda sou muito tímida, sou muito envergonhada para fazer narração no teatro, mas eu tenho procurado seguir esse norte, essa bússola, e isso não é de maneira nenhuma uma regra, uma lei, é uma percepção que eu fui construindo ao longo desse tempo, né? Quando a gente fez o roteiro do Imaginário, foi trabalhoso, enfim, o Rafa se lembra bem do processo, a gente ficou, acho que talvez umas 2, 3 semanas em cima daquele roteiro. É muito difícil descrever dança, né? E aqui a gente está falando de audiodescrição no teatro, mas nós estamos falando, na verdade, de audiodescrição no âmbito das artes cênicas, né? É muito, muito difícil a gente respeitar esse equilíbrio, né, de não abafar um espetáculo de dança também. Mas eu tenho essa sensação de que talvez a gente consiga ser mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo quando assume a narração. Lembra Mimi, do Imaginário? Oi. Posso te fazer um pedido, por favor? Claro, claro. Vocês poderiam falar um pouquinho mais pausadamente para auxiliar as intérpretes, por causa da internet, às vezes pode acontecer um delay e ficar ruim a tradução. Claro, desculpa, vou tentar. Eu sou meio ligeirinha para falar, mas eu vou tentar. Tá bem, obrigada, desculpa interromper. Nada. Rafa, algum comentário a respeito dessas experiências? Sim, a questão do flamenco imaginário, né? Eu acho que o que me ocorre, pensando no meu papel enquanto consultor, esse desafio de trabalhar com a dança, né, sendo traduzida para o público com deficiência visual, né, ter suas imagens, né, os seus movimentos traduzidos, e no caso do flamenco imaginário, com uma narrativa, né, uma história, e precisar justamente ter esse cuidado, como tu trouxe, de não atropelar a obra, né, de respeitar a obra, ou seja, raros diálogos, uma narrativa visual e musical, que precisa ser respeitada, que precisa ser usufruída pelo público, todo público, né? Então, quer dizer, o público com deficiência visual vai receber as informações pelo fone de ouvido, né, as informações através da audiodescrição, mas essa audiodescrição não pode poluir esse ambiente, não pode poluir a fruição da obra.
Então, isso eu acho que foi um grande desafio, porque eu me lembro de ficar preocupado em encontrar a todo momento, né, e tanto lendo e relendo o roteiro e discutindo contigo, eu lembro a gente buscando esse equilíbrio entre não perder o fio da história na narrativa e poder propiciar que o público com deficiência visual acompanhe o que está se desenrolando e que possa interagir, né, com a obra no momento da apresentação, e ao mesmo tempo sem que fosse maçante, sem que fosse enfadonho mesmo, e sem atropelar, né, sem atrapalhar a fruição sonora do espetáculo. Exato, eu acho que é o nosso grande desafio, assim, eu sempre tive muito medo de fazer dança por isso, porque é um desafio semântico até, né, e poético, porque se a gente começar a descrever todo o movimento que o bailarino faz, que o bailaor, no caso do flamenco, mas já flamenco imaginário é um espetáculo de flamenco para crianças, que não tem só os elementos do flamenco, mas tem também um pouquinho de texto, é um espetáculo híbrido entre dança e teatro. E nessa experiência, especificamente, a gente conversava, na semana retrasada passada, eu e o Rafa, a gente participou de uma live da Del Puerto, que é a escola e a companhia de flamenco que produziu esse espetáculo. A gente falava da necessidade que a gente sentiu de, nas notas introdutórias, na abertura, falar, trazer para o público esse conhecimento de uma arte que não é nativa do Brasil, né? Tem muito elemento visual no flamenco, mas também é preciso respeitar os sons do flamenco. É um gênero de dança, uma arte, é uma linguagem artística que fala muito, né? A percussão, a guitarra, o cante, o sapateado dos bailaores, eles fazem uma percussão no corpo o tempo inteiro e esses sons precisam ser preservados. E a gente fez uma longa nota de abertura explicando esses elementos, né, trazendo ao conhecimento, jogando luz nesses elementos, e também as questões estéticas do figurino, dos bailaores, enfim. Então, foi uma experiência diferente das que a gente já tinha vivido até então. Mas voltando um pouquinho nessas percepções que eu venho pontuando ao longo do caminho, também me ocorre que o teatro é o gênero que coloca o audiodescritor mais na corda bamba possível, porque a gente, em princípio, tem a segurança do roteiro previamente produzido, né, e cuidadosamente produzido, mas o teatro é vivo, é orgânico, a possibilidade do improviso está ali presente o tempo inteiro. E a gente não pode ficar com o olho grudado no roteiro, porque alguma coisa vai acontecer de diferente. E todo dia acontece alguma coisa diferente. Quando a gente fazia um espetáculo chamado A Menina do Cabelo Vermelho, que é um espetáculo para crianças, e foi uma opção da companhia, do grupo, fazer audiodescrição aberta, o que é um risco enorme também, porque a gente se expõe, né, o público todo está ali escutando a tua audiodescrição. Numa das apresentações, numa das sessões, a atriz caiu e se machucou feio. Ela caiu de costas e ficou um tempo sem ar, parada, assim, e foi uma suspensão no teatro, e a gente precisou dar essa informação, né, porque durou muito tempo, inclusive, até ela voltar. Então, quando a gente faz audiodescrição no teatro, a gente está nesse trapézio, nessa corda bamba, e a gente salta e às vezes pode não ter rede lá embaixo. Então, com a experiência com as experiências, com as vivências que eu tenho tendo com a narração, eu também aprendi que é muito difícil a gente manter um olho no peixe, outro no gato, né? O olho no roteiro e ficar atento para as coisas que podem acontecer ao longo da apresentação. O teatro tem essa vida, né? E essa coisa do encontro. E quando a gente estava pensando isso, Mimi, sobre essa fala aqui também, me ocorreu algo que, quando a gente pensa em ter o público com deficiência visual como um ganho para quem produz arte, no sentido de aumentar o público, né?
o teatro, pela minha experiência, tenho observado que dá ao artista a possibilidade de enxergar, de ver, né, o público com deficiência visual ali indo conferir a arte que ele está realizando, que ele está produzindo, que ele está criando, né? Outras expressões, né, artísticas, por exemplo, é mais difícil isso acontecer, né? A gente tem acessibilidade no museu, né? A menos quando tem algum evento específico, uma exposição onde o artista está ali junto, ou no cinema, né? A exceção de Gramado, né? Que os artistas têm esse contato, né, com o público com deficiência visual. O mais comum é isso acontecer no teatro, né? No teatro a gente está ali e quantos trabalhos que a gente fez e que antes, principalmente depois do espetáculo, tem essa reunião e a importância tanto para o público ter o contato com o artista, quanto para os artistas verem que o público com deficiência visual consome arte, consome cultura, né? Então, a audiodescrição no teatro também, esse é um aspecto, né, também que sempre me dá bastante alegria e realização trabalhar fazendo audiodescrição para o teatro, é ver esse encontro. E também pensar em algumas experiências. Eu estava dando uma olhada, assim, de tantos espetáculos que a gente já produziu de descrição, os que mais, né, marcaram, assim, para poder comentar também, trazer um pouco aqui essa experiência. E eu lembro que 2018 foi um ano, até agora, da minha experiência, que foi um ano que foi muito frutífero, assim, né? Porto Alegre teve muito espetáculo com audiodescrição, muito espetáculo de teatro com audiodescrição, e eu me lembro que quando a gente fez a audiodescrição para o Arena Selvagem, aquele espetáculo do Grupo Cerco, em que a gente pôde se reunir antes, né? Porque tem essa outra questão, que eu acho que depois a gente pode comentar um pouco mais também, de que de um trabalho para o outro varia muito as condições que a gente tem para fazer esse trabalho, né, de audiodescrição, né? As condições de estrutura, de tempo, uma série de fatores. Mas no caso do Arena Selvagem, que tem uma cena, aquela cena que é um espetáculo que tem uma cena que tem uma briga, uma luta, um ringue, onde, né, feito no teatro de arena, onde os atores alcançam vários recortes, assim, de papel, jornais amassados, para que o público, na hora do ringue, jogue, né, na arena, faça essa interação com aquela cena. E eu me lembro que a gente, conversando sobre isso com o grupo antes, eles estavam meio receosos sobre o público com deficiência visual. Como que é isso? A gente não chega nessas pessoas, e como foi importante a gente poder levar a consultoria, poder estar lá presente, né, no grupo, para a gente não só trabalhar com a consultoria no roteiro, na tradução, mas também na questão da acessibilidade na interação, né? E aí, como foi legal poder ver esse resultado, poder ver que os atores estavam tranquilos, relaxados, no sentido de não ter esse receio, esse medo que muitas vezes as pessoas têm de interagir com uma pessoa com deficiência visual. E isso está dentro do teatro também. Eles entregando para que o público interagisse e poder curtir a peça junto com todo mundo e poder interagir, né? Então, isso foi bem marcante, quando a gente pode também ampliar isso, né, na audiodescrição, usando a audiodescrição para ampliar também esse horizonte. Exato, Rafa, é uma excelente lembrança, porque nem sempre é a realidade que a gente tem, né? Às vezes a gente faz roteiro de audiodescrição a partir de um vídeo. Vídeo de teatro não é teatro, né? É só um vídeo. E às vezes a gente não tem a oportunidade, como a gente também teve um trabalho, um dos que viajaram pelo país, que chamava Qual Vai Ser? O espetáculo infanto-juvenil. A gente construiu o espetáculo todo a partir do vídeo e a gente não teve a oportunidade de acompanhar o ensaio, pelo menos com o Rafael junto. Quando a gente foi a gente dividiu a narração, na verdade eu fiz em 2 ou 3 cidades e a Kemi fez noutras. E quando eu fui fazer em Rondonópolis, no Mato Grosso, era na hora, assim, o espetáculo ia acontecer 2 horas antes, e os artistas foram muito generosos em se maquiar, se figurinar e passar todo o espetáculo 2 horas antes para que a gente fizesse esses ajustes, né? Então, essa possibilidade do teatro continua sendo a arte do encontro, inclusive na hora da produção da acessibilidade. Então,
quando a gente tem a oportunidade de ter contato com os criadores, com os artistas, com os produtores, e trazer um pouco desse universo, é uma redenção, assim, né? Nenhum artista que eu conheço até hoje que tenha feito um espetáculo para qual a gente tenha produzido audiodescrição, não tenha ficado absolutamente comovido, não é a palavra, mas ficado, enfim, com esse contato com um público que também é desconhecido para eles, né? Os artistas não têm esse contato e às vezes tem esse receio que o Rafa fala. Então, possivelmente no teatro eu também sinto que é o gênero que a gente mais encontra abertura, mas também mais encontra resistência dos artistas, né? E porque como eu falei antes, o pessoal das artes é muito vaidoso, muito cioso com as suas obras e eu entendo a razão disso, né? Conversando esse final de semana com o Rafa sobre como é que a gente ia estruturar essa nossa conversa, eu contei para ele num episódio de uma artista, de uma atriz que é muito minha amiga aqui em Porto Alegre. Eu fui assistir ao espetáculo dela e no final eu fui cumprimentá-la, enfim, e disse: fulana, vamos colocar a audiodescrição no teu espetáculo? Ela disse bem rápido assim, não. E eu cheguei a me assustar com aquilo, eu disse, mas por que não? Por que tu não quer trazer esse público para cá? E ela me disse, vocês vão interferir no meu espetáculo. Então, a gente precisa cada vez mais estreitar essa ponte, cada vez mais aproximar o artista do público, para que eles entendam que de maneira nenhuma é uma interferência. Quando a gente reclama que não existe, quando a gente reclamava há alguns meses que não existia público no teatro, pensar que a gente tem esse número enorme de pessoas dispostas a irem ao teatro desde que haja acessibilidade, a gente resolve um pouquinho do problema do produtor, né? Que às vezes os espetáculos são feitos para 10, 12, 5 pessoas. Se esse espetáculo tivesse audiodescrição e tivesse acessibilidade num sentido mais amplo, talvez a gente estivesse fazendo espetáculos naquela época para públicos muito maiores. Então, a gente encontra bastante resistência, mas também a gente encontra muita abertura. Como em todo produto que a gente vai descrever, né, cada um tem as suas peculiaridades. A gente já teve espetáculo de teatro em que o artista, que também era o diretor, decidiu como é que ia ser a audiodescrição e não teve negociação. A gente também teve espetáculos como o Arena Selvagem, em que houve uma abertura imensa, né, para a gente. Então, essa diversidade que também está muito ligada com a organicidade do teatro, que nos faz enfrentar esses desafios, né, esse leão por dia que a gente encontra. E aí eu fico pensando também no sentido mais da produção da audiodescrição, que é um gênero em que a gente tem que dar uma atenção especial e fortalecer o que se chama de suporte, que eu prefiro chamar aqui na OVNI de assistência de produção. São as pessoas que vão estar com a gente para receber o público, para orientar a mobilidade e para fazer muitas vezes esse contato com os artistas, especialmente no que a gente também costuma chamar aqui de tour tátil, né, Rafa, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, e de como é uma experiência absolutamente necessária e complementar à construção das imagens. Eu acho que, enfim, Rafa, acho que tu pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Sim, eu acho que isso, quando a gente fala do tour tátil, me faz pensar antes disso na questão ampla de que a audiodescrição ela não substitui a falta de visão, né? Ela não substitui a visualidade. A gente traduz, mas sabendo que tem limite, tem uma limitação e que algo sempre vai ficar de fora. Eu acho que isso é um pressuposto básico, assim, é um ponto de partida, porque senão a gente, né, não encontra soluções. A gente precisa encontrar muitas vezes soluções. E o tour tátil, a experiência tátil, a exploração tátil,
é uma das possibilidades, um caminho para soluções. Assim. Me ocorre pensar no espetáculo. Tu falou antes ali sobre a gente ter feito vários tipos de teatro, de espetáculos de teatro, audiodescrição para teatro de arena, enfim, palco italiano, e o teatro de rua. E uma experiência muito marcante, pensando em teatro de rua, do grupo de Pernas pro Ar, né, da cidade de Canoas, aqui ao lado de Porto Alegre, que é o espetáculo Automáquina, em que eu acho que pensar no Automáquina, que a gente fez há 2 anos, a audiodescrição para esse espetáculo, eu acho que tanto para a gente trazer aqui essa ideia do quanto os artistas compraram a ideia da audiodescrição e se mostraram abertos para audiodescrição e participativos, desde eles terem feito um investimento de comprar os equipamentos, né? Compraram os equipamentos né, transmissores e receptores de audiodescrição para viajar pelo Brasil com os equipamentos e ter a possibilidade de oferecer audiodescrição para o público com deficiência visual nas cidades por onde eles passaram, quanto pela questão da importância, né, da necessidade de ter exploração tátil com o equipamento, né, com o cenário, né, que é um espetáculo de rua automáquina feito em praças, em que o cenário móvel é uma espécie de triciclo gigante, de, sei lá, 8 metros de altura, se não me falha a memória, e totalmente personalizado, né? Os artistas, né, o artista construiu essa automáquina para fazer toda a narrativa, né, que é do personagem dele, em torno desse equipamento, onde tem uma série de instrumentos musicais criados com tubos de PVC, com pedaços de instrumentos musicais mesmo, né? Tinha lá o chinelofone, a gaita-pé, sei lá, instrumentos musicais com os nomes bem interessantes e criativos, e o espetáculo, ele tem uma peculiaridade que ele não tem uma fala. Tem uma fala. Quando a gente foi começar esse trabalho, né, Mimi, que tu me mandou, tu estava trabalhando com vídeo primeiro. Bom, para mim o vídeo era só a trilha sonora e os sons, assim, uau, o que é isso? E aí as primeiras versões do roteiro foi as primeiras leituras, tipo, bom, esse roteiro está me contando algo, ainda não é a minha leitura de dar as minhas sugestões, minhas propostas, meus questionamentos. Primeiro eu estou tendo esse contato aqui. E a gente foi avançando aos poucos e depois fomos para a sede do grupo, né? Em algumas visitas, algumas segundas-feiras à noite lá nos ensaios, e eu podendo fazer a exploração da automáquina, né? Eu como consultor entrando na automáquina, conhecendo os instrumentos, mexendo, tocando e pensando, fazendo essa exploração e essa observação para contribuir na minha experiência, né, enquanto pessoa com deficiência visual, enquanto consultor em audiodescrição, poder levar esse olhar, né, para a construção das palavras, né, que traduzem essas imagens. Então, e ao mesmo tempo, voltando, né, conectando com a ideia de limitação, é saber que eu estava tendo esse acesso e esse suporte e vendo o quanto era fundamental ter essa exploração. E a gente poder passar para o grupo o quanto era importante em cada cidade que eles passassem, que o público com deficiência visual também pudesse fazer essa exploração na automáquina. Porque a gente descrever o que é uma gaita-pé, o que é um chinelofone, quantos andares tem esse triciclo, que tem um elemento, um objeto, um boneco na frente, outro atrás, outro lá em cima. Quer dizer, se a gente encher de informações dessas ao público com deficiência visual, eles vão ficar muito preocupados em decorar, em gravar tudo que tem e não vão conseguir curtir o espetáculo. Então, quer dizer, ali estava posto um baita de um desafio. Como que a gente vai trazer, construir isso e colocando isso aos poucos, colocando notas introdutórias que eram, sei lá, 20% do roteiro, mas também podendo colocar isso aos poucos na narrativa e auxiliando o público com deficiência visual a construir essas imagens enquanto desfrutava da obra, mas com a importância da exploração tátil. Exato. Sem ela, o automáquina ficava absolutamente hermético, né, Rafa? Foi uma engenhoca criada.
pelo grupo, na verdade, é um grupo com sede em Canoas, uma cidade aqui pertinho de Porto Alegre, e uma das características eles constroem os cenários, né? O Luciano Wieser, que é uma dos mentores do grupo, ele é, na verdade, um artista engenheiro. A traquitana do Automáquina é absolutamente diferente de tudo que existe, né? E, ao mesmo tempo, esse cenário é o personagem da peça, é com quem o Luciano interage o tempo inteiro. E ele é estranhíssimo, é diferentíssimo. Se a gente não consegue fazer aliar a exploração tátil com a audiodescrição, vira uma coisa esquisitíssima, assim. E o Automáquina foi um dos espetáculos em que, como eles iam fazer nos tempos ainda dos editais de circulação da Petrobras, que saudade dos editais de circulação da Petrobras, eles fariam uma circulação pelo norte do país, e não tinha como um narrador, um audiodescritor narrador ir junto. Então, a gente treinou um dos atores da companhia para que ele fizesse essa narração, e a gente também treinou o pessoal para essa assistência de produção, no sentido de conduzir as pessoas no tour tátil, né, e de estabelecer essa relação com o público com deficiência que eventualmente fosse usar os fones. E a gente sempre sente que os atores, que os produtores têm muito receio desse encontro, né? Ficam cheios de dedos, assim, o que eu faço? O que eu falo? Como é que eu me porto? E esse também é um dos nossos serviços agregados que é indispensável, que é fundamental, assim. Trazer esse universo para os realizadores, né? Para os artistas. Sem isso, a experiência fica incompleta, não fica como deve ser a construção das imagens e o relacionamento, o encontro que a gente falava no início, ele não é completo, e aí não funciona. Exatamente. E quando a gente estava lá conferindo, acompanhando os ensaios e trabalhando com eles, também isso estava incluído, né? Essa questão da interação. Porque nós estávamos ali como se estivéssemos numa apresentação deles numa praça, e aí eu estava ali. Eu me lembro que teve um dos ensaios que eles até convidaram uns amigos que tinha uma menina com deficiência visual, se não me falha a memória, que ela estava ali junto, e eles, né, o Luciano ali nessa interação, e o quanto ele também estava experimentando enquanto um ator, interagindo com o público com deficiência visual também. O próprio ator que estava fazendo a narração, e que a Kenny estava lá, Kenny Oshiro, fazendo essa capacitação dele também, né, trazendo para eles, porque daqui a pouco tem aquela frase que a gente escuta com alguma frequência, que o pessoal fala assim, quando ele ia descrever a interação do ator com o público, ele dizia assim, agora ele está interagindo com uma pessoa da audiodescrição. Não, é com uma pessoa do público, que pode falar que é uma pessoa com deficiência visual, mas não é a pessoa da audiodescrição. Então, quer dizer, o quão rico é isso, a gente poder estar, né, trabalhando nessa interação, para além como eu falei antes, e vou me repetir agora, para além da tradução, né, das imagens, que é a audiodescrição, propriamente dita, mas essa ampliação do contexto da pessoa com deficiência visual, né, cumpre essa função, né? A gente está ali também promovendo isso com esse trabalho. Sem dúvida. Queridos, eu vou precisar que vocês encerrem para a gente poder ter espaço ainda para abrir para as perguntas. Acho que a gente poderia ainda ficar horas e horas ouvindo vocês e discutindo o assunto, porque de fato é um assunto que não se esgota. Maravilha. Ótimo. Desirê, tu me permite mais uma petulância? Eu nem combinei isso com o Rafa, e de uma certa forma é uma homenagem ao meu consultor, ao meu irmão de desafios. 3 minutinhos, se for tanto assim. A gente fez um espetáculo, o primeiro espetáculo que eu fiz com a consultoria do Rafa, chamado Eu Não Dava Para Aquilo, com o Cássio Escapim, ainda no tempo dos editais da Petrobras. Era um monólogo do Cássio, inspirado na vida da grande Miriam Muniz, grande atriz, grande diretora, mulher de teatro.
E lá no meio do espetáculo ele recitava um poema da Adélia Prado, que virou título de um espetáculo da Fernanda Montenegro nos anos 80, que era Dona Doida. Eu, de maneira nenhuma, quero ter a pretensão de comparar a audiodescrição com a poesia, ainda que a poesia pinte e construa imagens com as palavras, mas eu queria, morrendo de vergonha, trazer esse poema para vocês. Talvez alguns de vocês conheçam, mas eu fiquei pensando nele hoje porque ele também fala das coisas que a gente vem vivendo no Brasil, fala da passagem implacável do tempo, da loucura, da nostalgia, do que nunca mais vai ser igual, da censura, da repressão, do despertencimento, da rejeição, um paralelo muito vivo com o que a arte, o teatro e os artistas vivem hoje no Brasil. Ele diz assim: uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sobrinha infantil e as coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram, envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. A gente só vai melhorar quando a cultura for livre, quando a audiodescrição e a acessibilidade também forem livres nesse país. Maravilhoso, Mimi. Muito bom. Ah, meu Deus! E agora como é que a gente segue assim? Ai, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês dois de estarem conosco, compartilhando tantos trabalhos maravilhosos que vocês têm feito ao longo das trajetórias. A gente está recebendo inúmeros elogios pelo Facebook, por aqui pela plataforma também. Pessoal elogiando muito tanto a fala de vocês quanto os profissionais extremamente brilhantes e capacitados que são. Imagina. Então, vou abrir agora para perguntas, pessoal. A gente combina, então, de fazermos um bloco de 3 perguntas. Eu passo a palavra para vocês e assim a gente vai indo. Pode ser, Rafa e Mimi? Ótimo. Pode. Perfeito. Tá, vamos lá. Bom, a primeira consideração aqui é do Roteshield, é isso? Isso. Mimi, quem sabe, pós-pandemia, realizar teatros ao ar livre com AD aberta. Acho uma forma de ter acessibilidade ao acesso de todos. Abraços inclusivos. Depois me chegou uma pergunta do Felipe Monteiro, que está conosco também aqui. Felipe me mandou a pergunta. Mimi e Rafael, vocês já tiveram experiência com espetáculos teatrais de teor erótico? Se sim, quais os maiores desafios no processo de elaboração da receptividade dos usuários? Um grande beijo. Depois, então, a Adame pergunta como se dá a prática da audiodescrição aberta, citada pela Mimi. A Célia fala, alguns artistas reclamam que os projetos encarecem por causa das ações de acessibilidade e também que não há público que justifique, o que é um grande erro. Aí a Dami pergunta se existe uma tabela de prolabore para os escritores e roteiristas para as artes cênicas e outras áreas. Aqui encerramos, então, o primeiro bloco de perguntas. Vamos lá, eu começo, tu começa, Rafa? Quem começa? Pode começar, porque o que o Rod estava perguntando sobre as praças, né? Isso. Eu acho, Rod, que é uma das possibilidades que a gente vai viver pós-pandemia. Eu não sei se exclusivamente com a AD aberta, porque eu acho que eu tenho, embora eu já tenha feito isso, eu tenho muito cuidado, e vou aproveitar já responder a pergunta, eu não lembro do nome da pessoa, desculpa, sou uma senhora idosa já. Eu acho que a gente pode fazer audiodescrição na rua, com um bom equipamento, como foi o caso do Automáquina, mas sem dúvida nenhuma, a gente vai ver uma explosão de espetáculos de rua
E sem essa limitação de ser uma AD aberta. A audiodescrição aberta é aquela em que o público todo que está na sala está escutando, a gente não usa os fones de ouvido, não usa a cabine, a gente, pelo menos na experiência que a gente teve, a gente usava um amplificador de voz, um microfone, né? Então, a gente está descrevendo o espetáculo e está todo mundo escutando essa descrição. Eu acho que ela não é aplicável a alguns gêneros de espetáculo. Eu acho que ela se aplica mais a espetáculos destinados ao público infantil, porque acaba funcionando como uma camada adicional da narrativa. E muitas vezes isso pode ser perturbador para quem não tem uma intimidade com a audiodescrição, né? Eu acho que é uma possibilidade, mas deve ser uma possibilidade muito bem pensada, muito bem avaliada, assim. No caso do É Proibido Miar, que é essa experiência que a gente tem em que a acessibilidade está inserida na dramaturgia do espetáculo, é uma experiência de AD aberta, mas é uma experiência de um tratamento criativo da audiodescrição. Então, sim, as pessoas todas estão escutando, ainda que seja um espetáculo para crianças também, crianças de 0 a 100 anos, como a gente brinca, como é o Flamenco Imaginário, mas também é uma experiência de audiodescrição aberta, tratada de uma maneira um pouquinho diferente. Sobre o valor da acessibilidade, o custo da acessibilidade, esse é um grande mito que a gente tem, né? Primeiro de tudo, a acessibilidade deve estar presente em todos os espetáculos. Precisa estar ali. Se vai aparecer 20, 30 ou 0 pessoas, não importa, ela tem que estar ali. Esse público tem o direito absoluto e garantido de poder ir a um espetáculo de teatro e ter acesso à informação. Nós já fizemos uma sessão do Flamenco Imaginário, por exemplo, né, Rafa, em que só estava o consultor do roteiro, Rafael Braz, e o Felipe, o irmão dele, e suas famílias. A gente fica triste com isso? Claro que fica. A gente quer público, né? Como todo o espetáculo de teatro, a gente quer público. Mas não importa, estava lá, estava presente, estava possível. A questão dos valores do financiamento da audiodescrição, esse mito de que é caro, cai por terra quando a gente começa a pensar em audiodescrição como uma das rubricas do orçamento. Se eu pensar o meu espetáculo já incluindo a acessibilidade, a produção da audiodescrição, eu consigo diluir esse custo e financiar, quem sabe até em todas as apresentações de uma temporada. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia que vem de algum tempo de que é caro. É um serviço especializado, tanto quanto uma direção, tanto quanto uma cenografia, tanto como a criação de uma luz. E é um construtor de pontes, e a gente precisa, sim, incluir em todas as apresentações. Bom, vamos em frente, que estão borbulhando perguntas de todos os lados, pela plataforma da UFPEL, pelo Facebook, pelo meu WhatsApp, mas vamos lá, vamos tentar dar conta do maior número possível. Desirê, posso só responder o Felipe, a pergunta que ele fez? Claro, Rafa, por favor. Espetáculo erótico, esqueci, desculpa, Felipe. Não, tranquilo, Mimi, até para a gente, né, poder trocar um pouco sobre essas perguntas, assim. Primeiro, eu acho que, só antes, voltando um pouco na questão da AD aberta ali, eu concordo contigo, Mimi, que não se aplica a todos os espetáculos, né, embora possa ser uma alternativa, e eu acho que tem um ponto interessante que a gente precisa falar, que a AD aberta também tem algo de... nem sempre vai ser adequado para o público sem deficiência visual, que vai estar ali junto, conferir o espetáculo com audiodescrição, porque assim como o público com deficiência visual precisa e tem direito a acesso via audiodescrição, o público sem deficiência visual também, né, pode e precisa também poder conferir ali o espetáculo sem ter audiodescrição, que pode chegar com complemento para alguns públicos, mas como interferência e incômodo para outros também, né? Então, acho que isso é importante. E sobre a pergunta do Felipe Monteiro, eu, na minha experiência, não estou lembrando necessariamente algo da ordem do erótico que a gente tenha feito. Eu lembrei de algumas experiências no teatro envolvendo a questão do nu, a questão, né, dos corpos, da exposição, mas não com uma conotação erótica necessariamente, né?
e sim com outra forma de expressão, outra comunicação, o Arena Selvagem. Exato. E mais recentemente, o texto do Nelson Rodrigues, dos 7 Gatinhos, que a gente fez agora em dezembro, recente, e com o Nu, né? E eu, embora não seja de conotação erótica, eu acho que é importante falar sobre a importância da audiodescrição, não censurar, não cortar, não entrar com pudores em cima da tradução, né, da acessibilidade do espetáculo, e a gente poder falar, a gente usar, de novo, e como sempre, respeitar a obra. Como que a obra tá mostrando isso para o público vidente, esse nu? Como que esse nu está sendo apresentado? Que palavras serão mais adequadas para essa apresentação? Né? Ao mesmo tempo, igual antes, quando a gente estava falando da exploração tátil lá no Automáquina, e que eu falei sobre a importância de construir essas imagens, a gente respeitar a importância do público poder sonhar a obra também, não ir para a concretude, nem para um lado nem para o outro, nem com exagero e nem com falta. Então, isso se aplica para todos os espetáculos, e no nu também, né? A gente deixar esse espaço para que as pessoas possam também fantasiar e sentir ali o clima, a atmosfera do espetáculo, mas sem falta de informação, né? E sem pudores. Eu não sei, Mimi, se tem algo a acrescentar nesse sentido desses espetáculos, a pergunta do Felipe. Foram as duas lembranças que eu tive, e muito diferentes entre si. No Arena Selvagem era uma conotação do nu, não tinha uma conotação sexual, mas tinha nu frontal do elenco inteiro, e a gente tinha que descrever na medida do possível, porque aquilo causava um impacto no público, né? E a gente respeitou o texto original na hora de descrever esses corpos. E já no 7 Gatinhos, que na verdade foi uma montagem de um grupo aqui do interior do Rio Grande do Sul, que se apresentou na Casa de Cultura Mário Quintana, o texto Nelson é cru, né? O texto Nelson Rodrigues é para isso. E aí a gente se permitiu um pouco mais usar uns termos um pouco mais populares, vamos dizer assim, para descrever essa nudez. E aí sim, aí tinha uma conotação sexual, sim. Tinha sexo nas cenas, né? E aí a gente acabou optando por usar uma linguagem um pouco mais crua, como o próprio texto indica. Exato. Então, vamos lá. Como eu falei, tá difícil gerir as perguntas surgindo por todos os lados. Vamos lá. A pergunta da Lia Emi, do Facebook. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Muito obrigada. A pergunta: já fizeram audiodescrição para pessoas com surdo-cegueira que usam fala ampliada, aparelho auditivo? Conhecem algum bom equipamento que isole o som de alguma forma para atender as pessoas com deficiência auditiva, os oralizados que usam o resíduo auditivo? A outra pergunta, então, aqui, a consideração da Eliana Franco. Obrigada, amei ouvir o Rafa também pela primeira vez. Pontos importantíssimos sobre a audiodescrição ao vivo. Acho que o narrador para teatro é um pouco como um intérprete simultâneo. 50% para saber o roteiro e 50% para ter a personalidade para lidar com imprevistos do espetáculo ao vivo. O que acham? A Liliana Tavares, queridos Rafa e Mimi, amei ouvir vocês falarem destes trabalhos riquíssimos e dedicados que vocês fazem. Queria saber um pouco como foi a recepção das pessoas com deficiência no espetáculo que se chama, se não me engano, O Gato Mia. Esse que a AD estava inserida no script. Então, aqui fechamos mais um bloco. Vamos em frente. Vamos lá. Lia, eu nunca tive essa experiência, não sei se o Rafa já teve, da gente receber no público pessoas com surdo-cegueira. Teria que estudar para poder como contemplar isso. Se não me engano, existe um equipamento chamado aro magnético, que eu também nunca vi funcionar. Nós moramos numa província, gente, Porto Alegre é pequenininha, é lá no final do mundo, a gente tem pouco recurso, enfim. Então, tem recursos tecnológicos que a gente não tem por aqui, nunca viu. Mas eu acho que esse aro magnético talvez cumpra essa função. Em ambientes fechados, imagino. Mas estou falando isso de uma maneira bastante leviana, porque realmente desconheço. Eu também não tenho essa experiência também.
Quem sabe a gente vai ter em algum momento, pós-pandemia. Eliana, querida, que bom que tu tá por aí. Eu concordo absolutamente contigo. Sim, a gente é metade narrador e metade tradutor simultâneo. Por isso essa sensação de corda bamba que a gente sente, né, de estar ali com o olho fixo no palco e outro no roteiro e tentando estabelecer esse equilíbrio. É um exercício difícil demais, mas a gente, com a prática, a gente vai desenvolvendo esse olhar e esse cuidado. A Liliana Tavares, querida, que bom que tu está aqui por aqui também. É proibido Miara, o espetáculo. E, aliás, eu vou aproveitar, né, conversei um pouquinho com a Desirê, a gente está participando de um projeto do Centro Cultural Histórico da Santa Casa, aqui em Porto Alegre, e eles vão exibir espetáculos que estiveram em cartaz no Teatro da Santa Casa. Nos convidaram para exibir online, né? Não é teatro, é registro em vídeo de teatro. E a gente esse vídeo vai estar disponível a partir de quinta-feira, dia 28, por só 24 horas, mas a gente aproveitou para legendar o vídeo. O espetáculo ainda não tem legendas, mas a Kemi, lá no Canadá, fez as legendas desse vídeo, e ele vai estar no site da Santa Casa e também no YouTube. Eu anotei aqui o endereço para quem tiver interesse. O É Proibido Miara é um espetáculo que a gente estreou há 5 anos, e a gente teve no final do ano passado uma mudança no elenco. É um espetáculo dificílimo, porque como o elenco faz os sinais baseados na língua brasileira de sinais e audiodescrição, é um treinamento violento, e a menina que entrou no lugar da Dani Dutra, que saiu, tá tomando um laço, tá apanhando. Então, esse registro que a gente, que entra em cartaz por só 24 horas no dia 28, já é o registro com o elenco novo, com a Larissa Sanguiné no lugar da Dani Dutra. Então, vai estar no site www.chcsantacasa.org.br a partir na quinta-feira até a sexta-feira, no dia 29. Vai ser um prazer, se todos que estiverem por aqui, todos não sei, né, que pretensão a minha, mas enfim, quem estiver por aqui puder conferir o espetáculo e nos dar esse feedback. Liliana, o que a gente pode te dizer é que as pessoas ficam encantadas com essa possibilidade, tanto o público sem deficiência quanto o público com deficiência. Me lembra de eu te enviar depois um documentário que a gente fez falando sobre esse processo de criação do espetáculo, e nesse documentário a gente tem depoimentos do público também, e aí tu vai ter uma ideia um pouquinho melhor de como é que isso funciona. E assiste ao espetáculo a partir de quinta-feira. Eu me lembro que na época que eu assisti o MIAR, eu indiquei, recomendei para alguns colegas de trabalho, isso faz 4, 5 anos atrás, no início, que, né, levarem seus filhos, e o retorno que eu tinha era super positivo, inclusive justamente isso, de pessoas, né, que levavam crianças sem deficiência e que se encantavam com o espetáculo e com a riqueza dos recursos integrados ali, a questão da Libras, da audiodescrição. Então, né, pela minha observação, também tem uma recepção muito boa por todos os públicos, assim, esse espetáculo. Vamos em frente, então, para mais um bloco de perguntas. A pergunta da Cida Leite, parabeniza a ambos. Gostaria que falasse um pouco sobre a formação do público com deficiência visual nos teatros de Porto Alegre. Oi, Desirê. Ai, meu Deus. Vamos lá, o outro. O Leandro, aqui da UFPEL, parabéns para a Mimi e para o Rafa. Muito interessante a maneira como eles apresentam o recurso aplicado ao teatro. Eu, como usuário da acessibilidade por meio da audiodescrição, percebo o quanto é importante oferecer esse serviço nos espetáculos teatrais, principalmente para que haja uma movimentação cultural entre as pessoas com deficiência que se beneficiam mutuamente na convivência entre pessoas com e sem deficiência, além de terem a oportunidade de socializarem em outros ambientes, como bares, cafeterias, lanchonetes, restaurantes, até chegarem ao teatro. Como vocês percebem isso através do público que prestigia o trabalho de vocês? E aí, agora só um pouquinho para eu gerir mais uma pergunta do Facebook.
Como que vocês compreendem a narração? Também deve ser viva, acompanhando a natureza do teatro, vivendo a atmosfera das cenas? Pergunta Georgia Rodrigues. Pessoal, desde já eu já peço desculpas, a gente não vai conseguir dar conta de todas as perguntas que estão chegando, mas vamos lá, vamos em frente. Rafa e Mimi. Sim, sobre essa questão, primeiro, feliz de estar ouvindo os comentários e perguntas dos colegas e amigos queridos aí, e a Cida e o Leandro, acho que tentando reunir um pouco o que eles trouxeram sobre formação de público, e que tem a ver com o que eu comentei mais no início sobre esse movimento e que eu chamei antes de cidadania, né, das pessoas com deficiência visual estarem nos espaços públicos, os happy hours, os encontros, os deslocamentos e os movimentos. A gente tem um grupo no WhatsApp aqui que se chama Interação com Audiodescrição, onde tem os audiodescritores gaúchos ali no grupo e o público com deficiência visual que mais está presente, e o grupo tem crescido com o passar dos anos, onde a gente faz a divulgação dos eventos e no grupo o pessoal faz também as combinações, vamos em tal lugar antes, vamos depois, vai ter happy hour. Então tem uma movimentação bem interessante ali através do grupo, uma ampliação, uma formação de público, uma ampliação, né, de interações, né, amizades, inclusive. E a Cida pôde experimentar um pouco disso quando ela esteve aqui em Porto Alegre, ela veio do Rio de Janeiro no início desse ano, em fevereiro, se eu não me engano, e estivemos juntos no museu, né, ela perguntou assim, o que eu posso fazer em Porto Alegre esse final de semana? É um final de semana que tinha teatro com audiodescrição em Porto Alegre, estivemos juntos e fomos ao museu também conferir exposições acessíveis e a gente conversou um tanto sobre essa movimentação. Então, a formação de público passa também pelo movimento ativo de quem produz audiodescrição em buscar essas pessoas, né? Eu estou sempre fazendo essa movimentação de divulgação, de convidar para o grupo, de buscar muitas vezes as pessoas que não interagem muito no grupo e, quando a gente tem oportunidade, buscar um contato, Facebook, WhatsApp, entrar em contato com essas pessoas, né? Como foi esse exemplo da Cida mesmo quando ela estava aqui. Ela não é daqui, estava aqui de passagem, eu já fui lá, vamos no museu na sexta, vamos no teatro no tal dia. E assim a gente foi indo. Assim como o Leandro, que questiona, que comenta, né, essa ideia também dos espaços em que a gente vai ocupando. O Leandro, seguido, né, vem de Pelotas aqui para Porto Alegre, e muitos dos espetáculos que a gente comenta aqui, a Mimi, ele esteve conosco presente, né? E eu acho que a questão da Georgia, deixar para a Mimi falar sobre a narração. Georgia, eu acho que a escolha do tom da narração sempre passa pela natureza do espetáculo, pela poética e pela narrativa do espetáculo. A gente não pode fazer uma narração linear, monocórdia, monótona em um espetáculo. Nunca, eu acho. Na verdade, eu não acho que isso pode acontecer nunca. A não ser que seja um espetáculo, sei lá, de apresentação de tratores da Massey Ferguson, como é que é? Transformers, não sei. Eu acho que a gente, assim como a construção do roteiro deve respeitar essa intenção, essa poética e o ritmo do espetáculo, a narração também, ela é complementar, né? O roteiro, ele estabelece as escolhas. Gente, desculpa, eu estou instalando uma escola de dança na sala da minha casa e eles estão fazendo furos na parede para colocar os espelhos agora. Faz parte. É na parede que está na minha frente aqui. Enquanto o roteiro ele estabelece as escolhas verbais mais adequadas, como a gente falou ali na questão do nu, dos espetáculos, a narração ela vai ditar essa intenção, essa vontade. Eu sempre acho que uma narração... Eu sempre acho que uma narração
que respeite o espetáculo, ela vai conseguir trazer o público para dentro, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado de não se sobrepor. A gente não é o ator em cena, a gente não é o ator no palco. Somos, mais uma vez, insisto, uma ponte. Mas essa ponte, ela pode ser florida, ela pode ser agradável, ela pode ter cheiros e sons e ruídos que podem facilitar. Eu odeio furadeira a partir de hoje, que podem facilitar esse exercício de trazer o público para dentro do espetáculo. Rafa, o que tu acha? Sim, eu concordo totalmente, assim, a gente sempre discutiu muito sobre isso, eu me lembrei aqui, enquanto discutava, sobre muitas vezes conversar com a Letícia, também com a Letícia Schwartz, né, amiga e colega querida audiodescritora, que também tem um trabalho bem importante com a locução, e que ela se debruça bastante sobre isso, né, eu me lembro de uma vez ler um artigo dela sobre a questão do humor, né, audiodescrição no humor, há bastante tempo isso, onde também ela trazia essa questão, se não me falha a memória, o contexto lá não era o teatro, mas a gente transpondo, né, para o teatro, que é o que a gente está falando aqui, e juntando com a questão da Geórgia, é isso, é respeitar a obra tanto na questão dos tempos, das pausas, dos silêncios, né, de não ter essa interferência, como poder trazer essa vivacidade, né, o teatro é vivo, a audiodescrição no teatro também precisa ser viva, né, para comunicar o que está acontecendo no palco, na plateia, né, esses dias a gente estava conversando sobre isso, sobre a interação dos atores com o público e o quanto isso é importante, enquanto o público sem deficiência visual observa essa movimentação, como o restante do público interage, e o público com deficiência visual também precisa ter essa notícia, e a narração também dialoga com isso, a narração ela precisa ser próxima, ela precisa conversar com esse público para não ser algo distante, formal e impessoal, muitas vezes, mecânica, né? Então, ela é viva. Então, vamos para o nosso último bloco de perguntas. E aí eu juntei 3 perguntas, então, que são relacionadas ao mesmo tema, tá? Que é a pergunta da Eliana Franco, né? Das pouquíssimas vezes que fiz o roteiro de audiodescrição para dança e tentei fechar o roteiro com os coreógrafos, percebi que eles não conseguiam verbalizar seus movimentos, o que tornou minha tarefa mais desafiadora ainda. Como é esse diálogo com o coreógrafo da dança / diretor da peça? Aí a pergunta da Maria de Fátima Ângelo, do Facebook. No espetáculo de dança, você costuma falar dos movimentos e também contextualiza a história que os bailarinos estão representando? Tem um tempinho também para o público com deficiência visual ouça a música? E aí a última pergunta, então, da Roseli Garcia. Vocês costumam elaborar um glossário com as notas introdutórias no caso da dança? Desculpa, eu estou anotando para não esquecer. Eliana, nem sempre a gente tem... Eu sou uma privilegiada porque no caso do Flamenco Imaginário eu tinha coreógrafa em casa e ela me ajudou bastante com relação a essa construção. Quando eu comecei a estudar, eu acho que o primeiro espetáculo de dança o roteiro do primeiro espetáculo de dança que eu fiz era um espetáculo de dança contemporânea. E como eu tinha muita paura desse gênero, eu li um pouco do Laban, das notações de corpo do Laban, que foi um teórico da dança nos anos, não sei agora, eu vou falar errado, sei lá, 20, 30, não sei. E aquilo me ajudou bastante. Eu acho que essa troca com o criador é sempre muito rica, especialmente na dança, que é uma linguagem muito subjetiva, que tem uma poética própria, e se a gente puder fazer essa troca, tanto melhor. Fátima, sem dúvida nenhuma, a gente tenta aliar a descrição do movimento físico em si e se permite um pouco de metáfora, né, e um pouco de interpretação daquele movimento. Tem uma cena no Imaginário, eu estou insistindo no Imaginário porque é o espetáculo de dança mais recente que a gente fez, em que os dois personagens, eles
eles são levados pelos amigos que estão em volta deles a um ritual de enamoramento, de sedução, né? Eles dançam um para o outro, os movimentos são românticos, então a gente tem que trazer esse clima também, né? Tu compartimentar, fazer uma descrição estanque de movimentos, ela é pobre, ela não traz o conjunto daquela cena, daquela intenção, daquele espetáculo. Então, acho que também é fundamental que a gente consiga se permitir, numa medida razoável, fazer essa interpretação e trazer um pouco dessa linguagem metafórica e poética. A furadeira continua participando da nossa conversa aqui. E a pergunta da Roseli, desculpa, eu acabei não anotando. Socorro. A pergunta da Roseli era com relação às notas introdutórias. Sim, a gente mencionou isso um pouquinho com relação ao Flamenco Imaginário também, né? Às vezes um espetáculo de dança tem uma... Desculpa, a furadeira me fez eu me perder. Se a gente puder trazer um pouco desse universo nas notas introdutórias, tanto melhor também. No Flamenco Imaginário a gente fez isso, né? A gente falava da caracterização das bailaoras, a gente falava dos palos flamencos, que são os ritmos, né? Do conteúdo estético dos figurinos, tem elementos muito próprios, tem as peinetas, que são os pentes que as bailaoras usam no cabelo, tem um elemento visual que é muito recorrente, que são os lunares, que são as estampas de bola do vestido, os vestidos rodados, enfim. A gente explicava um pouquinho também de como é que funcionava o sapateado, que parte do pé tocava no chão e que som fazia, né, para ilustrar esse tipo. Então, se a gente puder trazer um glossário razoável e não maçante, eu acho que a gente enriquece o nosso roteiro. Exatamente. Antes eu tinha comentado algo no sentido dessas perguntas, que os tempos, a questão de deixar, permitir a fruição da música sem atrapalhar, né? Que é algo que também a gente acabou não comentando hoje, mas as nossas experiências também em audiodescrição para shows musicais, que tem sido um outro aprendizado, um outro desafio. Verdade. E aí uma exigência maior ainda de dar esse tempo para a fruição. Mas na dança, né, e a música, consequentemente, ali, que acompanha, também permite isso, respondendo a uma das perguntas ali, e mantendo, né, o público informado do que está acontecendo para enriquecer essa experiência. E com relação às notas introdutórias e esses detalhes glossários que a Roseli pergunta, é o que a Mimi falou, e uma coisa que também a gente sempre fica em cima disso, de tratar isso com uma sutileza também, de não ficar enfadonho, não ficar maçante, e não sobrecarregar de informações também o público com deficiência visual, porque senão a gente cai naquela ideia assim do tipo, nosso público com deficiência visual vai receber essa, entre aspas, aula no início, vai acumular essas informações, né, vai armazenar e ao longo do espetáculo vai consultando essas informações que aprendeu há 5, 10, 15 minutos para entender a obra. E não. Então, o roteiro precisa dialogar com esse glossário, não só de maneira, vamos dizer assim, consultiva, tem que ser interativa. A gente faz notas introdutórias, mas pegando o imaginário, lá pelas tantas, o Flamenco Imaginário, esse espetáculo, né, que a gente está falando, lá pelas tantas, numa determinada cena, poder falar também que a personagem tal tá com aquela roupa, que tem os lunares, aquelas bolas na roupa, aquelas bolinhas, tal. Fazer esse resgate, fazer esse jogo, né, com a narrativa, com a audiodescrição, buscando essas referências e criando essas pontes, né, essas conexões para quem está acompanhando o espetáculo pela audiodescrição também, porque senão fica dissociado, né? Então a gente precisa conectar essas informações e essas imagens. Perfeito, Rafa. Então, pessoal, agora só os últimos comentários. A Patrícia Lourenço Desirê, eu estou encantada, tudo isso é mágico. Sou professora do IFE Sertão Pernambucano, Campo Salgueiro, e temos um museu de ciência e, junto com uma bolsista, lançamos um projeto para a FACEP de tentar deixar o que temos acessível. Estou aqui encantada, mas também com medo da grande responsabilidade. A audiodescrição vai além do meu humilde conhecimento
e falando da arte e da cultura, estou sem palavras. E aí continuam muitos elogios para vocês, excelentes apresentações, muito bons, maravilhosos. A Chayane coloca, como recém-graduada em teatro licenciatura, fico feliz de ouvi-los. E a vontade de montar alguma peça com acessibilidade só aumenta com o exemplo de vocês. Muitas ideias passando pela cabeça. A Josefina de novo. A Josefina também está querendo fazer espetáculo de teatro com audiodescrição. Te liga, Desirê. Josefina aparecendo aqui atrás da minha cadeira. E aqui, vou deixar ela comigo aqui, então. Então, ela parabeniza vocês pelo trabalho. E eu acho que, assim, de fato, para a gente fazer o encerramento, alguém comentou aqui no chat que a gente está em home office, né? E que é sempre importante lembrar isso. E que estando em home office, essas coisas como a gata na frente da webcam aparecem, a furadeira também aparece aí. Então, faz parte nesse novo contexto que nós estamos vivenciando, né? Assim como também a situação da imprevisibilidade das tecnologias. Então, no momento que às vezes a plataforma acaba caindo, acaba não dando conta, né? Então, isso tudo faz parte desse novo contexto que a gente está vivendo. Então, a Josefina está passando de novo atrás dela. Josefina está na minha cadeira. Josefina está atrás de mim na minha cadeira. A qualquer momento ela vai saltar aqui e isso me dá medo, porque ela é complicada. Mas, pessoal, então eu queria, Mimi e Rafael, agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de estarem conosco aqui nessa noite. Foi um prazer imenso ouvir vocês. Acho que todos os comentários e várias perguntas que a gente não conseguiu dar conta, né? Porque, de fato, é um tema é um tema que também não se esgota, né? É um tema que a gente poderia ficar horas aqui falando. Então, agradeço imensamente, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, a participação de vocês no nosso Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se confirma o que a gente sempre sabe em momentos assim. A gente aprende muito mais do que leva conhecimento e sai reenergizado, sai renovado. Eu vou confessar para vocês que hoje eu tive um dia muito difícil, ontem também foram dias dificílimos, eu fiz uma força muito grande para estar aqui hoje, mas muito obrigada pela energia, muito obrigada, Desirê, por esse convite, que coisa boa a gente poder estar numa universidade pública falando sobre isso, e que a gente fique cada vez mais forte, e que tudo isso vai passar, tudo isso mesmo. Obrigada pela energia de vocês, obrigada mesmo. Também quero agradecer muito, Desirê, a Universidade Federal de Pelotas, que é uma cidade que eu adoro, estou com saudade, depois de passar a pandemia eu vou aí visitar. Eu também adoro. Venham, voltem. Agradecer a todo mundo que teve, enfim, o interesse e a paciência de nos escutar, de nos assistir, e feliz por ter aí a audiência e a interatividade de tantos colegas, amigos, profissionais maravilhosos e tantas outras pessoas que a gente não conhece, mas que de alguma maneira a gente conseguiu estabelecer pontes agora essa noite, né? E ampliar esses pensamentos e ampliar essas ideias, esses desejos de construir algo dentro da arte, dentro da acessibilidade cultural. Agradecer a Mimi também pela parceria de sempre, pelo aprendizado, pelas oportunidades de a gente construir juntos toda essa acessibilidade. Obrigado. Obrigada a nós por vocês estarem conosco. Eu queria deixar registrado aqui que a gente teve em torno de 190 pessoas juntando as duas plataformas, assistindo. Então, num horário à noitinha, né, de uma terça-feira, é um público muito significativo que está acompanhando, e agradecer a todas e todos que estiveram conosco ao longo desse dia. E já, então, aproveito para fazer o convite para a programação de amanhã. Amanhã nós começamos as nossas atividades às 10 horas da manhã, com a palestra Acessibilidade no Museu Histórico Nacional. Às 11 horas, nós temos a palestra Direitos Humanos e Patrimônio Cultural por uma Política de Diferenças. Às 16 horas, Museus Universitários de Acessibilidade Cultural. E depois encerramos o dia às 18 horas com
tradução audiovisual acessível, legendagem para surdos e ensurdecidos. Então, amanhã também temos uma programação bem extensa. Espero que fiquem bem, descansem, fiquem em casa, se cuidem, e amanhã estaremos juntos novamente. Eu vou colocar mais uma